É muito bom, é muito bom, é muito bom ver isso. Vocês estão, sim, aproveitando a melhor fase da vida de vocês na casa de Deus. Amém? Gostoso, né? E aí, como é que vocês estão? Pegando fogo? Não pegando fogo? Aleluias! Eu estou muito feliz de estar aqui hoje para falar desse tema tão gostoso que é on fire, que significa pegando fogo. E é muito legal a gente ver os jovens aqui se derramando na presença de Deus, porque é exatamente isso que a gente quer. A gente precisa estar preparado para as coisas lá de fora, porque a gente vive num mundo que não é bom. E nós precisamos estar pegando fogo, e não só nos nossos encontros do Inside, mas a gente precisa pegar fogo todos os dias. Amém? E é por isso que nós estamos aqui para abastecer a nossa vida, o nosso coração, o nosso espírito, cheio do fogo do Espírito Santo, para que nós possamos sair daqui renovados, transformados, e que através de nós as outras pessoas sejam abençoadas e alcançadas, em nome de Jesus. 8h20, eu vou falar por 30 minutinhos, mas antes eu queria, e depois vai ter umas coisas gostosas aí que a gente está preparando ali fora, então prepare o seu estômago, mas você precisa primeiro se abastecer espiritualmente. A gente já teve um momento maravilhoso aqui, de crescimento, de aprendizagem, de sentir a presença de Deus, mas eu precisaria de mais 30 minutos da sua atenção para a gente falar sobre esse tema maravilhoso, que é On Fire, e a gente está falando de uma série On Fire, de 2 episódios. O primeiro, que é o de hoje, a gente vai falar como ser atraído pelo fogo, e a gente vai aprender com a palavra de Deus, a gente vai entender o contexto que estava acontecendo lá naquele momento, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, com o povo de Deus e Moisés, e depois a gente vai trazer alguns pontos aqui do que a gente aprende com essa história, né, para os nossos dias. Mas antes eu queria conhecer quem está visitando a gente hoje pela primeira vez, segunda, o que não é da nossa casa aqui. A gente queria te conhecer, então eu queria que você desse um tchauzinho assim, ó. Eita! Não, peraí, gente, fica de pé, por favor, então. Quem está nos visitando? Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Olha que legal, galera. Sejam muito bem-vindos. A gente está ali com... Eu quero Sejam bem-vindos. Aplauda Jesus. Agradeça a Jesus pela vida dos nossos colegas, dos nossos irmãos. Sejam muito bem-vindos. Sintam-se em casa. Muito legal que vocês estão aqui. Espero que vocês estejam aproveitando a presença de Deus neste lugar. Tem uma família maravilhosa que eu conheci ali na frente, que são os amigos do Marcão. Oi, Marcão. Alex. Como? Alex e família, tá bom. Sejam bem-vindos, a gente ficou muito feliz com vocês aqui, viu? Sintam-se em casa e voltem mais vezes. Sintam-se em casa, vocês estão em casa já. E a gente está muito gostoso, muito feliz de estar aqui e receber os visitantes. Então eu queria que você desse um abraço aí no teu amigo, no teu colega que você chamou, falou assim: cara, que bom que você veio. Eu espero que você saia daqui pegando fogo hoje, fala para ele. Eu espero que você saia daqui cheio da presença de Deus, pegando fogo. Amém? Vamos lá então, galera, atraídos pelo fogo. É muito, eu gosto bastante desse tema, porque fogo é uma coisa que, não sei se todos percebem, mas eu acho que sim. Fogo é uma coisa que ele pode assustar a gente, mas ele pode nos ajudar. Ele pode machucar, mas ele pode nos alimentar. Através do fogo, as coisas, por combustão, e aí todo mundo aqui está comigo, né? As aulinhas de químicas, combustão, através da combustão, então a gente tem o combustível, o oxigênio e fugiram da escola. E o calor. Através da combustão a gente gera o calor, e o calor ele pode ser usado para queimar, machucar, ele pode ser usado para nos aquecer também, não é verdade? Por um outro lado, então são coisas meio que contraditórias, né? Por um lado eu tenho medo, por outro lado ele me ajuda, mas por todos os lados, por um lado que machuque ou por um lado que me ajuda,
ele marca a presença. E aí, como ele marca a presença, é isso que a gente vai ver aqui, o que aconteceu na vida de Moisés. Através do fogo que pegou na sarça e não se consumia, a sarça ela não desaparecia dali, este fogo chamou a atenção de Moisés. E essa é uma coisa muito interessante na nossa vida, que é o que nós precisamos todos os dias, né? Estar atraídos pelo fogo. Então, hoje, guarde isso no seu coração. Nós precisamos estar atraídos pelo fogo. Amém? O pastor T.J. Jakes, que é de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, lá de Dallas, ele tem um videozinho que eu vou soltar aqui em 7 minutos, muito legal, e ele fala o seguinte: ele fala que se você fugir do fogo, você estará fugindo do seu próprio destino. Guarde isso. Se você fugir do fogo, você vai estar fugindo do seu próprio destino. Outra coisa que eu gosto bastante de falar: a gente é aquilo que a gente carrega, não é verdade? Então deixa eu traduzir um pouquinho para vocês. Aquilo que eu mostro no Instagram, no Facebook, para as pessoas verem, é aquilo que está no meu coração, é aquilo que eu dou mais importância. Todo mundo comigo? Então, se eu carrego coisas boas, eu estou cheio de coisas boas para mostrar ao mundo. Se eu carrego coisas superficiais, coisas que buscam apenas alimentar o nosso próprio eu, o ego, são coisas que não são superficiais, são coisas por cima, são coisas que não agregam valor. Então são coisas que não vão agregar na vida das pessoas. Então 2 coisas que nós precisamos guardar nessa noite aqui. Se eu fugir do fogo, eu estou fugindo do meu destino, e eu sou aquilo que eu carrego. Beleza? Vamos assistir esse vídeo rapidinho do pastor T.J. Jakes, e eu tenho certeza que nós vamos ser impactados com ele. Every so often you'll go through a period in your life that seems like all of your real skills are being wasted. It will feel like you're not being used to your highest potential. It will feel like you're living beneath your privilege. And if you're not careful, you will secretly see yourself as a failure, because you don't see yourself operating in the way that you dreamed that you would. See, if you understand that God is the master of suddenly, that means sometimes your life will take a turn you never even saw coming. It won't be no gradual progress, no evolution that leads to a revolution. It'll be suddenly, straightway, immediately, out of nowhere. One phone call, one meeting, one person, one time, one job, and your whole life, everything about the next 40 years is about to change. The misfit is part of the methodology of God. He never intended for you to fit. If you would have fit in with the Hebrews, you can't lead what you fit in with. If you would have fit in with the Egyptians, you can't rebuke a devil you've been sleeping with. If you would have fit in with the Midianites, you would have missed your destiny and built a house in a desert that God never intended for you to stay in. And so that feeling of never fitting in is not that you are lost, it's that God is leading you from faith to faith and from glory to glory, because the steps of a good man are ordered by the Lord, and the Lord delighteth in his way. Do you want it bad enough to keep turning back, to look at it again? And I don't know what it means, but it's drawing me, and I don't understand it, but it's pulling at me, and I don't know what's gonna come out of it, but some kind of way my destiny is tied to that bush, and I can't walk away from a bush that holds the secret. Your destiny is in the fire. If you run from the fire, you will run from your destiny. Your destiny is in the problem. Your destiny is in the storm. Your destiny is in the fight. You got something calling you you don't understand, pulling at you that you can't put your finger on, challenging you. Take off your shoes.
For the ground you stand on is holy because I'm there. Every place, every stage of your life is holy because God is here. So why are you worshiping the last stage? Why aren't you discovering God in the stage of life you're in, rather than wishing for the stage you were in or waiting on the stage you're going to? Why don't you have the bush where you are? Take off your shoes! The ground you stand on is holy ground. If you curse the way God led you, you will not reach the place He's taking you to. And God says to him, now I'm going to show you why I took you this way. You were trying to lead the children of Israel someplace you had never been yourself. And if I would have let you lead 40 years ago, you would have led them into a wilderness that neither one of you had ever seen before. But I let you go through the wilderness first, so that now when you get ready to lead somebody, you will have some credibility through the things you have suffered. I let you suffer. I let you cry. I let you learn how to scrape and scrimp and save and do without and make it without this and make it without that and make it without the other. It never meant that I wasn't going to bless you. It just meant that I wanted you to be able to help somebody else who would go through a situation and you could tell them, this is how you make it in this environment, because I've been there myself. And the same God that brought me out of my situation will bring you out. It's not wasted. What you went through, how you suffered, how you cried, how you had to scrape, how you had to raise them kids by yourself, how you had to work 2 jobs, how you had to scratch your way up. It is not wasted. God has a way of taking all these disconnected little pieces of your life that make no sense. How you suffered, who didn't raise you, who didn't love you, who wasn't there for you, things you learned how to do that seemed like made no sense, and they look like delays. They look like delays. But God sent me here to tell you that nothing that you've been through will be wasted. I don't know what that means to you, and I don't know what you and him been talking about. All I know is that he spoke to me and told me to preach this morning that nothing you've been through, not one tear that you shed, nothing that you learned, nobody who left you, nobody who walked out on you, nothing you had to endure was wasted. God's going to use everything you've been through to get you ready for what he's about to do in your life. Pharaoh called out his magicians, and his magicians threw down their rod, and it turned into a serpent. Had Moses not gone through the wilderness, he wouldn't have been prepared to handle this situation. But because he had been in this situation before, Moses said, that ain't nothing. Check this out. He threw down his rod, turned into a serpent, ran their little serpents off, picked it back up again. He said, check this out. He stuck his hand in his bosom. It came out leprous. He stuck it back in. It came out healed. He poured out water. It turned to blood. Pharaoh said, we didn't teach you that at the school. He said, no, I learned that in the desert. I learned that in the storm. I learned that in the fire. I learned that Mano do céu, é animal, não é? Vamos para lá, vamos para Dallas. Vamos ouvir esse pastor pregar? Gente, é Deus purinho, é o céu purinho.
E é exatamente isso que a gente vai aprender aqui hoje juntos, que nada daquilo que a gente está passando, nada daquilo que a gente já passou, ou que a gente vai passar, é para nos destruir, mas na verdade é para nos construir, para que a gente consiga abençoar outras pessoas. A gente vai falar aqui sobre a vida de Moisés, e Moisés, ali ele passa o capítulo 3, versículo 12, a gente vai hoje até o 10, e no próximo encontro, que é o segundo episódio, que é consumido pelo fogo, então hoje nós vamos entender o que é ser atraídos pelo fogo, e depois a gente vai aprender no próximo episódio o que é ser consumido pelo fogo. E uma das coisas mais gostosas que a gente tira daqui é que, sim, a vida, e é gostoso mesmo, a vida não vai ser fácil. E Jesus já tinha falado isso pra gente, através das Escrituras. Que do mundo jaz um maligno, mas não se preocupem com isso, porque eu venci o mundo, dizia Jesus. E se eu venci, você também vencerá. Então essa é a preocupação que nós não precisamos ter. Que Jesus está conosco. Se a gente olhar aqui a vida de Moisés, deixa eu falar para vocês o que aconteceu aqui, né? Com esse capítulo 3 aqui na história de Moisés. Mas se eu trouxer para vocês aqui um pouquinho do contexto, né? Quem foi Moisés? Moisés, ele é considerado como o Cristo do Antigo Testamento. Ele só não é maior que Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus, mas Moisés é o maior dos profetas, porque ele foi o único que teve um face-to-face com Deus. Ele foi o único que se encontrou face a face com Deus. Moisés falava diretamente com Deus. Ele era um homem, era um grande profeta que conversava diretamente com Deus. E olha só o tamanho da patente de Moisés. E nem por isso ele falava com Deus face a face, e nem por isso a vida dele foi fácil. Se a gente falar um pouquinho da história de Moisés, Moisés, antes mesmo de nascer, já era perseguido. Todos conhecem a vida de Moisés, a história de Moisés? Moisés nasceu, José, filho de Jacó, que foi um dos governadores também, que foi humilhado, que foi preso, que foi rejeitado pelos irmãos. Ele já havia morrido, e logo depois da morte de José, um casal de hebreus tem então um filho chamado Moisés. Mas aí o rei, o faraó, já tinha dado a ordem, dizendo assim: olha o seguinte, esse povo aí, que Deus tem abençoado, está crescendo de uma maneira descontrolada, sabe? Sem controle algum, então a gente precisa fazer alguma coisa. Então o que Faraó define naquele momento lá? Ele fala assim: agora, a partir de agora, as parteiras, vocês vão matar todas as crianças que nascerem. Todas. Vão nascer crianças, vocês vão matar. Só que as parteiras não deram muita bola, não. Continuaram a fazer os partos, e as crianças continuaram a nascer. Faraó chama de novo as parteiras e fala: o que está acontecendo? Eu não dei uma ordem para vocês. Mas elas ali, tementes a Deus, rejeitaram as ordens de Faraó e continuaram, e aí até mentiram, até dizendo assim: não, é que as hebreus, né, hebreias, obrigado, um anjo falou ali atrás, glória. Elas disseram assim o seguinte: as hebreias são tão espertas que elas acabam tendo a luz antes de eu chegar lá. Então as meninas são ligeiras. A hora que eu chego lá para fazer o parto, os meninos já nasceram, então eu não consigo segurar, né? E aí Faraó endurece e fala assim: então agora nós vamos matar, tudo bem, as meninas, mas nós vamos matar todos os meninos. Porque ele queria o extermínio ali do povo de Deus, né? Ele já estava ali preocupado com as coisas que Deus estava fazendo. E em um certo momento, essa mulher hebreia, é isso? Me corrijam, tá bom? Essa hebreia então teve o filho chamado Moisés e o colocou no rio. Então vejam que a vida de Moisés não foi nada fácil, né? Ainda bebê, antes de nascer já estava sendo perseguido por Faraó. Depois que nasceu, você já imaginou essa situação hoje? Você colocar um filho recém-nascido num cestinho e colocar ele no rio? Que difícil. Imagina essa criança sem a mãe, chorando, talvez passando frio. Mas essa foi a vida de Moisés. Então não foi fácil, desde pequenininho. E depois que Moisés chega então a filha de Faraó, e Deus é perfeito, Deus é lindo, porque quando a gente acha que não tem nada para dar certo na nossa vida, Deus sempre chega com uma surpresa. Ele fala: eu sou Deus. A gente acabou de ver, eu sou o que sou, e a gente vai ver isso nesse capítulo, porque Deus é soberano, Ele é o que é em todos os tempos.
Ele é o que é no passado, Ele é o que é no presente, Ele é o que é no futuro. Ele sempre será Deus. Então uma coisa que eu quero colocar no teu coração nesta noite aqui é que não importa o que você esteja passando, eu não sei qual é a dificuldade que você está encontrando nesse momento, eu não sei se a sua dificuldade é a solidão, eu não sei se a sua dificuldade é a falta de emprego, eu não sei se a sua dificuldade é o que a gente viu aqui, se você está um pouco perdido com a sua idade, o que vai acontecer, o que você vai fazer, o que você vai escolher, o que você vai estudar, o que você vai trabalhar, eu não sei em que momento que você está na tua vida, mas uma coisa eu posso te dizer: se você estiver conectado ao fogo, se você estiver conectado com Deus, você vai viver grandes coisas. Eu não estou dizendo que você vai viver uma maravilha de vida, mas você vai estar tranquilo, porque Deus estará com você em todos os momentos. Lembra aquilo que eu falei no nosso último encontro? Que o homem veio, a origem do homem é Deus. Logo, se o homem não tem Deus, ele é vazio, ele é triste, ele é fraco. Assim como o peixe vem da água, assim como a árvore vem da terra. Quando faltam esses elementos, o peixe morre sem a água, a árvore morre sem a terra. Da mesma forma, quando o homem é criado, o homem não vive sem Deus, porque o homem vem de Deus. Então você precisa acreditar nisso, você precisa exercitar isso. A vida de Moisés nunca foi fácil. E ele nasceu, e logo a sua mãe colocou no cesto, e aí ele foi encontrado pela filha de Faraó. Olha como Deus faz as coisas. Quando a gente acha que não tem mais jeito, que nada vai dar certo, que está tudo errado, ali para mim era o fim, né? Imagina hoje você colocar uma criança num cesto. É muito improvável que essa criança seja encontrada pela filha de um governador, a filha de um presidente, ou até mesmo por uma família de posse. Imagina, gente, coloca uma criança aqui no Ana Billings, talvez essa criança possa ser encontrada assim, mas não por um governador. E naquele momento Deus preparou todas as coisas. Deus faz com que Moisés, essa criança, seja encontrada pela filha de Faraó. E aí começa a história de Moisés. Então eu quero ler com vocês no capítulo 3 aqui, no livro de Êxodo, capítulo 3. E aí, se você puder acompanhar comigo no seu celular, ou se vocês forem projetar aqui também, tá show. Capítulo 3, vamos aprender até o capítulo 1, versículo 1 até o 10, vamos aprender nesse momento, essa primeira parte aqui, onde Deus chama Moisés, tá bom? Vamos lá. No versículo 1 diz assim: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Olha só, Moisés tinha acabado de se tornar adulto, então uma das coisas que a gente precisa aprender aqui, e que você precisa ficar ligeiro, hein? Não pode ter braço curto, tá bom? Deus te chamou sim para trabalhar. Beleza? E aí vai a primeira dica para você menina, para você menino que está procurando um bonitão, uma bonitona. Procure um bonitão, uma bonitona. Primeiro, temente a Deus. Segundo, que se dedique aos estudos. Terceiro, que trabalhe. Porque essas três coisas são coisas de Deus. Todos os homens que a gente aprende na Bíblia, todos esses homens que foram referência, eles sempre foram muito trabalhadores, muito estudiosos, muito temente a Deus. Então, está paquerando, né? O menino que você está paquerando é temente a Deus? Ele ora aqui, ele se ajoelha, ele chora na presença de Deus? Beleza, 1 ponto, né? Dá uma olhadinha, se aquele menino que vem aqui no Inside e não está muito afim das coisas de Deus, que está mais para abraçar, aliás, segurem a onda aí os meninos, né? Eu estou vendo meninos abraçando meninas. Então assim, venham para buscar a presença de Deus, tá bom? Estejam aqui atentos à voz de Deus. E se você vem para o Inside para se prostrar, para buscar a presença de Deus, para buscar o fogo de Deus, esse é um bom menino. A menina também, da mesma forma. Meninos, se a menina está aqui, ela está buscando a presença de Deus, essa é uma boa menina para você começar a orar. Beleza? Aí depois você vai investigando se a menina estuda bem ou se ela fica mais no Instagram do que ela estuda, né? Então você vai entrar no Instagram dela. Lembra que eu falei que a gente é o que a gente carrega? Se o Instagram estiver cheio de coisas de Deus, cheio da palavra de Deus, se tiverem coisas relacionadas à dedicação nos estudos,
Sabe, a gente carrega, a gente mostra aquilo que a gente carrega, né? Então também é um ótimo sinal. E por terceiro, alguns de vocês ainda são novos para trabalhar. Mas se vocês chegarem numa idade, eu comecei a trabalhar com 14, mas eu sou bem velho. A minha época é outra época, gente. Não tem nada a ver com a época de vocês. Aqui é muito legal conversar com vocês, porque hoje eu ouvi gente falando assim, eu já estudei a vida inteira, a vida inteira. Quantos anos você tem? 20. Mentira, né? Não fala mais isso. Como que é que estudou a vida inteira? Lógico que não, né? Está com 20 anos, né? Vai estudar muito ainda, né? Não é, Douglas? Não é, Camila? Olha o Renan. Não é, irmão? Vai estudar muito ainda, gente. Muito ainda. Ah, mas eu estou cansado, não sei o quê. Cansado do quê? Mas você tem 15 anos. Mas está cansado do quê? Não é verdade? Agora é hora, galera. É hora de arregaçar as mangas, de ir para cima, de estudar, de ser o melhor. Por que o ouro aqui, ó? Por que o ouro é ouro? Por que todo mundo quer ouro e não quer prata? É mais caro, não é? Não é verdade? Por que ele é mais caro? Porque é difícil de achar. Não é? E por que todo mundo quer? Porque é um metal, gente, que ele não oxida, ele é maleável, aguenta, ele é resistente, aguenta a temperatura, e ele é puro. Cara, quem quer ser ouro aqui? Todo mundo quer ser ouro, né? Mas ninguém quer passar a pressão do ouro, né? Ele fica lá milhões de anos para virar ouro, né? Fica lá numa pressão absurda debaixo da terra, pressurizado lá. Aguenta a pressão? Aguento. Aguenta fogo? Aguento. Mas quer ser ouro, entende? Então a gente quer ser um montão de coisas, mas a gente não quer passar por essas coisas. A gente acha que a gente é filho de Deus, e porque eu sou filho de Deus, nada vai me acontecer. Eu vou ter um super emprego, eu vou ter um super cargo, eu vou ser muito feliz, eu vou ter muito dinheiro. Mas não é bem assim. A gente vê aqui pela vida de Moisés, começou ralando antes mesmo, já fugindo antes mesmo de nascer. Não é verdade? Então guarde isso, hein? 3 coisas importantes para você olhar no seu futuro namorado, na sua futura namorada, tá bom? E reforçando, caso não tenha ficado claro, meninos namoram meninas, tá bem? Amém? E meninas namoram meninos. Qualquer coisa fora disso é contra a Bíblia e nós não acreditamos. Amém? Estão comigo? Conectados? Amém. É bom reforçar. Aleluia. Eu sei que vocês sabem, mas eu gosto de falar. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro. O Moisés era tão bom, até o sogro, olha que coisa linda, né? Até o sogro, ele se dava bem com o sogro dele, que bênção. Aliás, meu sogro está assistindo, Jair. Gente, pastor Jair está assistindo a gente hoje. Jair, Deus abençoe. Pastor Elaine, pastor Jair, poxa, olha que bênção, pastor Jair. Graças a Deus, Deus guardou eles naquela viagem. Amanhã vai ser um encontro maravilhoso. Pastor Jair vai estar aqui com a família, com todos que estiveram na van. Vocês viram a van? Todos viram a foto da van ou não? Amanhã vocês vão ver, é um milagre de Deus. Deus guardou pastor Jair, pastor Elaine, as pessoas que estavam com eles também lá na van. E amanhã eles estão aqui no culto das 10 às 18 para testemunhar, para falar o milagre que Deus fez na vida deles. Beijo, pastor, meu sogro, que eu amo. Minha pastora também, Elaine, amo vocês. Então vamos lá. Moisés estava trabalhando nas coisas do sogro dele. Um dia Moisés levou o rebanho para outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, que é o Monte Horebe, também chamado como Monte Horebe, o Monte Sagrado. Versículo 2: ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Versículo 4: quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou por meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Versículo 5: disse Deus: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar que você está é um lugar sagrado. E Deus continuou, versículo 6: e eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Olha só o que Deus está dizendo para você no versículo 6. Ei, aquela promessa que eu fiz para os seus antepassados lá, para Abraão, para Jacó, para Moisés,
para Liz, para o Renan, para a Isa, essa promessa é para vocês, porque quando Deus chama Abraão, ele fala assim: ei, vem para cá, larga tudo que você tem, vai para a terra que eu te preparei, e lá você será abençoado, suas gerações serão abençoadas, e nós somos a geração dessas pessoas, nós somos a geração dos filhos de Deus, e nós também somos filhos de Deus. Então, tudo que Deus fala na palavra dele aqui, para Moisés, também vale para nós, beleza? Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Versículo 7, então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Versículo 8, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Era tudo gente ruim aqui, gente. De fato, tenho ouvido e pedido de socorro do meu povo, e tenho visto como os egípcios os maltratam. E o versículo 10, agora venha e eu enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Então não só Moisés estava sofrendo, a vida não estava muito fácil para Moisés também, mas muito menos para o povo de Deus. O povo de Deus estava sendo maltratado pelos egípcios, exatamente porque eles estavam se desenvolvendo, eles estavam crescendo, e eles tinham uma preocupação de que o povo hebreu poderia dominar então, a terra. Então eles começam a colocar controles de forma a destruir o povo de Deus, mas nem por conta todas essas coisas, perseguições, maltratos, o povo hebreu foi destruído, porque Deus era com eles. E o que a gente aprende aqui? Olha só o que acontece quando Deus se revela por meio do fogo. Então, no primeiro ponto aqui que você precisa guardar, o seu interesse pela presença de Deus é renovado. Olha só, quando a sarça começa a pegar fogo, Deus então, ele vê que Moisés entende aquilo. Ele fala assim: opa, por que essa sarça está sendo consumida e a sarça está pegando fogo e não está sendo consumida, né? Então Deus chama Moisés, naquele momento ele fala: Moisés, Moisés. Olha que interessante, Deus primeiro chamou a atenção de Moisés pelo fogo. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar atento à voz de Deus. Esse é o primeiro ponto, estar atento à voz de Deus, estar atento ao chamado de Deus. Deus muitas vezes nos dá sinais todos os dias de que Ele está conosco. Assim como Ele usou esse arbusto para mostrar para Moisés que Deus era com ele, que Deus tinha um chamado na vida de Moisés, Deus também dá sinais nos nossos dias, e Ele está nos chamando cada vez mais para esses sinais, para mostrar para nós que Ele está conosco. Mas ele fala: Moisés, Moisés, e ele chama Moisés. O que acontece? Moisés se aproxima do arbusto. Moisés se aproxima de Deus. E quando você se aproxima de Deus, você é movido de uma nova intimidade, de uma intimidade com Deus que você não tinha. Então esse é o segundo ponto. Nós precisamos, o primeiro é estar sensíveis à voz de Deus, e o segundo ponto é, nós precisamos ter intimidade com Deus, porque quando eu tenho intimidade com Deus, eu me aproximo. Eu só consigo ter uma intimidade quando eu me aproximo, não é verdade? Olha só, o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Perceba que Deus só falou com ele depois que ele se aproximou, veja. Então Deus dá um sinal, chama a atenção de Moisés. Moisés fala: que coisa impressionante, esse arbusto não está pegando fogo. Ele se aproxima, e aí quando ele se aproxima de Deus, Deus fala com Moisés: Moisés, Moisés. E Deus está nos chamando nessa noite para que nós nos aproximemos dele. Deus está te chamando nessa noite para que você esteja mais próximo de Deus, para que você esteja mais próximo dos seus devocionais diários, para que você dedique mais a sua vida todos os dias. De novo, a gente é aquilo que a gente carrega. Então, se eu carrego
uma intimidade com Deus, eu carrego a palavra de Deus, eu vou transbordar na presença de Deus. E com isso eu vou ter intimidade. Não é possível você ter intimidade com um colega seu, que se tornou um seu amigo, se você não estiver próximo dele, se você não andar junto com ele. Não é possível isso. E naquele momento, Deus estava ensinando isso para Moisés. Moisés, eu tenho um negócio com você, eu tenho um plano maravilhoso na tua vida, eu tenho um projeto muito grande para o meu povo aí, eu vou te usar, só que você precisa estar mais perto de mim. Então Deus está falando essa noite: ei, eu não sei o que você está passando, qual é a dificuldade, mas eu tenho um projeto na tua vida, eu tenho algo sobrenatural por você, para você, só que você precisa se aproximar de mim, chegar mais perto, viver comigo, viver experiências, e aí você vai ter as mesmas experiências que Moisés teve. Terceiro ponto, a nossa capacidade de ouvir a Deus é aguçada. Olha só o que diz a Bíblia aqui que a gente leu. Então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. A nossa capacidade de ouvir a Deus, ela fica mais sensível, a gente consegue ouvir a Deus. Às vezes, como eu falei, Deus está falando com a gente de várias formas, mas a gente não consegue interpretar, a gente não consegue entender que é Deus que está falando com a gente. Porque às vezes a gente fala assim: não, Deus não falou comigo. Não, Deus está falando com você, você que não está conectado com Deus. Deus está te dando vários sinais. Deus está falando com você e você não está entendendo. Não, não é para mim, não, é para você. Deus está falando com você, Deus está chamando para algo muito mais especial, muito mais daquilo que você vive, muito mais daquilo que você espera, muito mais daquilo que você sonha. Eu já contei para vocês aqui os meus sonhos. Eu amo estar na presença de Deus, porque todos os meus sonhos, desde quando eu era pequeno, foram realizados. Quando eu entrei para trabalhar na Scania, quando eu tinha 14 anos, eu trabalhei com quase 20 anos na Scania. Deus usou uma senhorinha de 90 anos para falar que eu tinha passado no processo seletivo, gente. Uma senhorinha de 90 anos me chamou no final do culto, e eu, menino, 14 anos, falou: meu Deus, eu quero ver as meninas lá fora, bonita. E a irmãzinha: vem aqui, eu quero falar com você. E meu pai falava: vai lá falar com ela, que ela é mulher de Deus. E ela me chamou e falou assim: você passou na faculdade. Você passou na Scania lá no seu trabalho. Não, mas como assim? Ô pai, você falou para ela? Não, não falei nada, não sei de nada. Passou. E essa mesma senhorinha, 2 anos depois, falou assim: você passou na faculdade, cara. Falei: Jesus amado, olha, me arrepia até hoje. Você passou na faculdade. Mas eu nunca que eu sonhava passar numa faculdade de primeira, gente. Eu sempre falei para vocês aqui, né, que eu sou burro. É verdade. Ei, eu tenho que estudar demais para passar nas coisas, gente. É verdade. Ô irmão, valeu. Obrigado, viu? Te abençoe, viu? Ô glória. Olha lá o meu cunhado ali. Cunhado é ruim porque a gente não dá para escolher, né? A esposa a gente escolhe, é uma bênção. Mas o cunhado vem junto, não tem jeito. Eu sou ruim, gente. Eu tenho que estudar 10 horas para conseguir o que vocês fazem em 1 hora, entendeu? Eu tenho que estudar, eu tenho que ralar. E eu nunca pensei em passar na primeira, e Deus usou essa irmã também para falar: meu, você passou. Então assim, todos os sonhos que eu sonhava, eu estava sempre na presença de Deus. E sim, gente, tem que rejeitar, tem muita coisa que você tem que fechar, falar: não, não vou. Eu não vou me submeter às coisas do mundo, eu não vou aceitar as coisas que o mundo me oferece. Não tem só coisas boas. Sacrifício faz parte. Sabe, abrir mão de coisas que todos fazem faz parte. Mas lembra que eu sempre falo aqui: se você fizer o que todo mundo faz, você vai ser igual a todo mundo. Por isso que você vai ser diferente. Todo mundo respondeu aqui que você quer ser ouro, não é? Porque é difícil de achar, é caro, todo mundo quer. Tem grandes propriedades, altíssima qualidade. E é isso, gente. Mas tem um processo muito grande. Você tem que se abster de muitas coisas que o mundo oferece. E por que a gente faz isso com tranquilidade? Por que a gente luta por isso? Porque a gente quer ir para o céu, a primeira coisa. A gente não está aqui para ficar nesse mundo, a gente está aqui de passagem. Amém? Então esse é o terceiro ponto. A nossa capacidade de ouvir a voz de Deus, ela é aguçada. Amém? Veja quantas coisas a gente vai aprender mais para frente no próximo episódio, as coisas que Deus fez através da vida de Moisés. Quando Moisés ouviu a voz de Deus,
Deus começa a revelar um projeto maravilhoso. E é isso que Deus vai mostrar para a gente no nosso próximo encontro, mas a gente precisa ainda estar preparado com a base, que é exatamente isso. Não aceitar as coisas do mundo, entendeu? Se aproximar de Deus, se conectar com Deus, ouvir a voz de Deus, aguçar os nossos ouvidos a ouvir a voz de Deus, ter mais intimidade com Deus, amém? Buscar a Deus, dedicar a nossa vida aos nossos devocionais diários, e eu tenho certeza que Deus vai transformar a nossa vida, vai mudar a nossa história. Pode parecer que tudo está perdido, mas no momento certo Deus vai entrar com uma providência, Deus vai entrar com escape, vai entrar com uma alternativa para você, Deus vai te direcionar. Muitos jovens, muitos adolescentes não sabem o que vão ser, Deus vai revelar para você. Deus já tem, está tudo escrito, Ele tem um propósito para você. Existem aqui dentro políticos, futuros advogados, futuros médicos, amém? Futuros empresários, empreendedores, futuros CEOs, futuros diretores, amém? Também existem os analistas, os futuros analistas. Existe um propósito aqui para cada um de vocês específico, e não se preocupem, se você entregar o seu coração, o seu desejo nas mãos do Senhor, eu tenho certeza que Ele vai revelar para você no momento certo, beleza? Então isso é ser atraído pelo fogo. Quando você é atraído pelo fogo, o sobrenatural de Deus acontece na sua vida, assim como aconteceu aquele sobrenatural através da sarça. Não é uma coisa natural, mas é isso que nós queremos viver. Quando nós viemos aqui na nossa igreja, quando nós estamos aqui para buscar a Deus, a gente está em busca do amor de Deus, da graça de Deus, e tudo isso que Deus oferece para nós são coisas sobrenaturais, porque o amor de Deus, Ele é um amor que não é um amor natural. O amor de Deus é algo sobrenatural, que nunca ninguém imaginou o tamanho do amor de Deus. Por isso que João fala em 3,16, diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra tal significa algo inexpressável, inexplicável. Você não consegue expressar o tamanho do amor de Deus. Ele te amou de tal maneira. Então são coisas sobrenaturais, e andar com Deus se torna algo sobrenatural. Então nessa noite nós precisamos guardar esses 3 pontos. O primeiro ponto, quando você se aproxima, seu interesse pela presença de Deus é renovado. O segundo ponto, você é movido para a intimidade de Deus. E o terceiro ponto, a nossa capacidade de ouvir a Deus é aguçada. Amém? Quero te convidar a se colocar em pé. A gente vai terminar, mas eu queria orar com você. Se você tem o desejo, não precisa vir aqui na frente não. Eu queria orar com você nessa noite. Se você tem um desejo de ouvir a voz de Deus, de ter uma experiência, de ter mais intimidade com Deus, de ouvir a voz de Deus, de se aproximar de Deus, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e nós vamos orar, e eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias, assim como fez na vida de Moisés. Pai, nós te adoramos e te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, misericórdia e perdão. Senhor, aqui estão os teus filhos, Pai, que nós te agradecemos. Agradecemos pela tua palavra, agradecemos, Senhor, por o Senhor nos enviar o teu Filho Jesus para morrer por nós na cruz. Pelo Espírito Santo para nos guiar, para nos consolar, para nos advertir. Nós te agradecemos e te honramos, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, o nosso pecado diante de Ti, Senhor. E nesta noite nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, chamar a nossa atenção, Senhor. Chama-nos, Senhor, pelos nossos nomes, Senhor. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor. Revela, Senhor, o Teu propósito a cada adolescente que aqui está, cada jovem, cada pessoa que aqui está, Senhor, revela, Senhor. Pai, revela, Senhor, algo obscuro, Senhor. Pessoas, Senhor, que estão perdidas, Senhor, sem direção. Jovens com dúvidas, Senhor, com preocupações, Senhor, ansiedades. Em nome de Jesus, caiam por terra nessa noite, Senhor. Mas que o Senhor venha encontrar, Senhor, esses corações, esclarecer, Senhor, trazer a Tua bondade, a Tua graça, Jesus. Pai amado, nós oramos, Senhor, para que cada um de nós aqui, Senhor, possamos estar íntimos de Ti, Senhor, todos os dias, para que possamos, Senhor, ter força, Senhor, para Te buscar, Senhor, de todo o nosso coração, Senhor. E, Senhor, estamos aqui, Senhor, nesta noite, Senhor, renovando, Senhor, os nossos laços contigo, Senhor, dizendo que nós estamos disponíveis, Senhor, totalmente, Senhor, para Ti, Jesus.
para fazer a tua obra, Senhor. Queremos, Senhor, nos entregar diante de ti, Senhor, e que através das nossas vidas, Senhor, muitas pessoas sejam abençoadas, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.